Olá, meu nome é Daniel, eu sou membro do GEAFES, da Universidade Federal da Paraíba, e hoje neste momento, a gente começa o nosso 10º vídeo sobre manipulações de dados hidrológicos usando Excel. Neste momento, a gente já preparou nos últimos vídeos, a gente já importou a base, a gente já fez um pré-processamento e nos 2 últimos vídeos nós fizemos o processamento. Os dados estão prontos e agora a gente vai transformar esses dados em informações. Para isso a gente vai trabalhar um pouco a questão da visualização desses dados. Como eu fiz em outros vídeos, eu deixei um roteiro aqui, ele consta em 10 passos. Já peço desculpa antecipadamente, deixa eu ver se eu arrumo aqui, essa fórmula está errada. Aqui é 1, podemos voltar aqui. Perfeito. O que eu fiz? Aqui eu coloquei em 10 passos, depois, se alguém for reproduzir, peço que volte nesse vídeo e reveja, e eu tive o cuidado de deixar aqui as sintaxes, ou seja, o jeitão de escrever no Excel cada uma das etapas. Importante destacar que essas etapas aqui só podem ser seguidas se as anteriores foram feitas da mesma forma, e também se a gente começar aqui na célula B4, o vídeo de hoje, né? Que é o que a gente vai passar a fazer agora. Bom, aqui está o Excel, eu vou lendo uma por uma das instruções. Para adiantar, a primeira instrução era, na célula B4, escreva estação. Eu já vim aqui antecipadamente, escrevi estação. Se tiver alguém muito iniciante no Excel, é só vir aqui e aí escrever data inicial e assim sucessivamente. Então, pedia para a gente escrever a estação aqui, em C4, data inicial, data final, dias no intervalo, dias com dados recolhidos, média de chuva, máximo de chuva, mínimo, acumulado para o período que a gente vai colocar aqui, dias com chuva efetiva, a gente convencionou como 15 milímetros, de 15 para cima, dias com chuva efetiva, e dias com chuva extrema, dias que chove pelo menos 50 milímetros. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é preencha as colunas B, C e D, que é essas daqui. Então, a gente vai aqui preencher, a gente vai ter, na verdade, três parâmetros, né? Preencher o nome da estação, a data inicial que a gente quer fazer a pesquisa, a última data, e aí para essas datas a gente vai ter a média de quanto choveu, o máximo que choveu, o mínimo, quanto choveu, né, somando o período que a gente informar aqui todo. Neste período que a gente informar quantos dias tivemos com chuva de 15 para cima milímetros, né, efetivo, e quantos dias com chuva extrema. Então é isso, vamos aqui seguir o segundo passo e preencher as células que a gente precisa. A data inicial tem que preencher aqui à mão, eu vou colocar aqui propositalmente 20 de julho de 1962 e aqui 22 de julho de 1962 e aqui eu vou colocar 1º de abril de 1990 e aqui 30 de abril de 1990. Aqui eu podia preencher Campo Redondo e Bom Jesus manualmente, mas eu vou fazer uma outra sugestão, principalmente porque alguém que está vendo esse vídeo pode ter muitas outras bases para mais do que 2 e eu recomendo nunca preencher à mão. Então vem aqui na planilha base, dá um Ctrl C nessa coluna com o nome das estações, vem aqui, abre uma outra planilha para não confundir, cola, opa, aqui deu problema, Ctrl C, vem aqui, cola, aí vem na guia abas e põe remover duplicadas, e aqui a gente já tem os nomes das estações, aí é só dar um Ctrl C, dar um Ctrl V aqui, e aí está tudo resolvido.
Eu sempre tenho receio de algum acento que a gente esqueça, ou alguma grafia errada. Isso compromete severamente a pesquisa. A gente simplesmente não consegue pesquisar se colocar aqui um nome errado. Bom, seguindo, a terceira instrução é em E5, que aqui está. Vamos calcular os dias de intervalo. Aqui é bem simples, a gente vai calcular de uma maneira simples. Para calcular é fazer isso, D5 menos a data inicial, mais 1. E aí a gente tem o número de dias que tem entre essas datas. Entre essas datas a gente tem o dia 20, o dia 21 e o dia 22. E aqui, deixa eu só ver o que eu errei. Aqui eu digitei errado. É 1990. E aqui, entre esse período, a gente tem 30 dias, de 1º de abril a 30 de abril de 1990. Então, a etapa 3, que é calcular dias de intervalo, está feito. Por que eu coloquei esta e esta coluna? Eu vou até marcá-las aqui com outra cor. Acontece o seguinte, em muitos casos a gente tem dentro de um intervalo de datas uma estação que não funcionou um dia, ou não funcionou uma semana, um mês, e a gente não tem dados para aquele período, para aquela estação. Então, é sempre importante, se vocês forem usar esse método e estiver precisando desses dados, sempre ver se este dado está igual ao que a gente vai estar aqui. Os dias de intervalo precisam estar iguais aos dias com dados recolhidos, ou seja, que a estação de coleta de chuva funcionou. Então vamos aqui para dias de dados recolhidos. A gente vai usar uma função que eu acabei esquecendo de colocar ela naqueles vídeos iniciais, que é a contsys, mas ela tem uma sintaxe bastante semelhante a outras, então vou fazer aqui com calma e explicar. A contsys, aqui está, contsys. Conta o número de células especificadas por um dado conjunto de critérios e restrições que a gente vai colocar. Para isso que ela serve, a gente vai contar o número de dias, desde que eles sejam números. Então a gente vai... deixa eu só parar aqui e mostrar. A gente vai omitir o seguinte, ó, se for número, a gente vai contar. Mas se for algum dado ou vazio, ou SD, se a gente tivesse, ou #ND, que o número não existe, a gente não vai contar. Então vamos lá, chama a função com contsys. E aqui a gente vai ter que colocar algumas condições. Que dias a gente vai ter que estar querendo contar? A sintaxe funciona assim, é sempre o intervalo do critério e o critério, sempre separado por ponto e vírgula. E a gente coloca quantos critérios a gente quiser, sempre antecedido pelo intervalo do critério. Então, o primeiro critério que a gente vai usar vai ter que ser, aqui eu vou querer que apareça dados da estação Bom Jesus, com esta data dela para cima, com esta data dela para baixo, então esses são os nossos limites inferior e superior de data, e precisa ser um número, ou seja, não pode estar vazio, ou ND ou SD, precisa ter, que aquele dia precisa ter o dado coletado, ou seja, precisa estar de 0 para cima, precisa ter um número ali efetivamente coletado. Então vamos fazer isso com calma, a sintaxe é sempre o intervalo do critério e o critério. Vamos acompanhando aqui. Ó. A gente vai então escolher em base o primeiro intervalo do critério. Qual vai ser? O primeiro intervalo do critério é esse, porque depois a gente vai ter que colocar aqui, depois a gente preenche o nome da estação. Então é nesta coluna B que a gente vai buscar o primeiro critério. O segundo critério a gente vai buscar aqui, vai ter que ser maior do que a data inferior, a data inicial, né? Vamos colocar aqui, inicial. E aí aqui também a gente repete, vai ter que ser menor que a data final. E por fim, aqui na coluna C, a gente vai ter que ter dado coletado, ou seja, vai precisar ser um número. E aqui a gente fecha o jeitão, a sintaxe da nossa fórmula. Vamos agora, voltando para cá, preencher isso com calma. Lá a gente pegou a coluna B,
que está aqui, que tem o nome das estações. Aonde a gente vai pegar o nome da nossa estação? Aqui. Basta clicar. B5 apareceu, está aqui. Data inicial. Depois vocês olham lá no slide, eu vou escrever aqui rapidinho como funciona, para a gente escrever essa sintaxe. Ela é um pouco chatinha. Aqui a data inicial, a gente precisa abrir aspas, colocar maior ou igual, fecha aspas, coloca um E comercial a essa data. O que isso aqui está explicando para o Excel? Olha, você varra a coluna A aqui da base, onde tem as datas, e me traga valores que sejam maiores ou iguais a esse que eu estou informando aqui. E aqui, de maneira análoga, a gente escreve, abre parênteses, menor ou igual, fecha parênteses, fecha aspas, abre aspas, menor ou igual, fecha aspas, e comercial a essa data. Então aqui eu estou informando para o Excel, você me busca lá na coluna das estações só as que sejam esse nome aqui, que é Bom Jesus. Aqui eu estou informando para o Excel, vocês só me tragam valores maiores ou iguais, vocês só me tragam datas maiores ou iguais a essa. E aqui eu estou falando para ele, você só me traga datas menores ou iguais a essa. E aqui, por fim, a gente precisa só trazer dados que sejam efetivamente coletados, ou seja, que sejam números. Para escrever isso, a gente abre aspas, e escreve maior ou igual a 0 e fecha aspas. E aqui deu 3, e aqui provavelmente vai dar 30, é isso. Agora vamos só entender a importância disso aqui. Vamos até 1º de abril e 30 de abril de 1990 em Campo Bom. Vamos lá. Campo Bom. Desculpa, Campo Bom, estou confundindo, Campo Redondo. Qual é a data mesmo? 1º de abril de 90. Vamos lá. Abril de 90. Pronto. Aqui percebam que entre 1º de abril de 90 até 30 de abril de 90 está tudo bem. Só que em 1º de maio já não tem mais dados. Então, se a gente colocar aqui 1º de maio de 1990, por mais que tenhamos 31 dias de intervalo, a gente só tem 30 dias com dados recolhidos. Então, sempre que vocês perceberem que há uma divergência entre essa data e essa, saibam que há algum dia que a estação, por algum motivo, não funcionou. Não sigam suas análises, e vocês vão ver que vai ter travamentos aqui na hora da gente olhar as métricas, mas sempre que tiver divergência, vão até os dados e verifiquem o que aconteceu. Isso aqui só acontece se tiver algum dado ausente, ou sem dado, ou com a hashtag ND, ou com algum problema, tá? Então, essa aqui é a dica de ouro da nossa conversa de hoje. Fiquem atentos a essa comparação. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui e automatizar isso, se vocês tiverem muitos dados. Vocês podem escrever se... Peraí. Deixa eu fazer com calma aqui. Se isso for igual a isso, escreva OK. Caso contrário, verificar. Então, vamos fazer só assim para Ctrl X. Depois eu vou apagar isso aqui, que isso aqui é extra, não faz parte do... Então, olha lá, tá OK. Só que, verificar. Só que aqui, se eu colocar 30 de abril de 1990, aí tá OK. Então, vamos seguir. Bom, feito isso, a gente superou os pontos 1, 2, 3 e 4. E agora a gente pode seguir para finalmente começar aqui a traçar o nosso... a obter os nossos resultados. Vamos começar aqui com o campo
G5, né, que está lá a sintaxe na apresentação, a gente vai usar aqui a função média-cis. Essa a gente trabalhou, é uma média condicional. A gente vai pôr o intervalo da média e depois o intervalo do critério e os critérios. Qual que é o intervalo da média? A gente vai lá em banco, a gente vai lá em base, desculpa, e a gente seleciona o intervalo de onde a gente vai tirar a média, que é de resultado. Depois disso, vamos construir a sintaxe. Qual que vai ser o intervalo do segundo critério? Aqui, bem parecido com a outra, e aqui é o nome da estação. Depois aqui a gente vai colocar isso, data inicial. Percebam que é muito igual assim. Aqui a gente vai repetir isso e vai pôr data final. Deixa eu só verificar aqui, é isso, né? Sintaxe, fechei. Então vamos lá, vamos arrumar isso aqui agora. O nome da estação a gente vai pegar de onde? Sempre daqui. Data inicial. Vou escrever de novo. Maior ou igual, fecha, e comercial a isso. E a data final, abre aspas, menor ou igual, fecha aspas. Opa, coloquei o cifrão, tá errado, é o comercial, a isso. Então a gente teve entre 20 e 22 de julho em Bom Jesus uma média de chuva, aqui deixa eu só formatar células, número, duas casas depois, de 1,40. Vamos até lá, só para a gente verificar, entre 20 de julho de 62, 20 de julho de 62 e 22. Aqui a gente teve a média, 4, deixa eu só ver o intervalo, de 20 a 22. Que é exatamente isso, né? Arredondando, vai dar 1,40. Deixa eu só colocar aqui, formatar células, vamos colocar mais células. Isso. Mas é isso, a gente teve para esses 3 dias e agora vamos verificar essa aqui entre 1º de abril e 30 de abril de 90, para outra estação, Campo Redondo. 1º de abril de 90, deixa eu achar. 1º de abril de 90 e 30 de abril, tá aqui. 1º de abril de 90 e 30 de abril de 90, também aqui está a nossa média, que vai dar 41 dividido por esse número de dias. Então aqui a gente tem as médias, e aí a gente pode seguir agora para os nossos valores máximos e mínimos. Então vamos lá, agora a gente está no passo 6 do nosso conjunto. Vamos usar aqui a função máximo cis. Essa a gente trabalhou, máximo cis. Como que ela funciona? A gente vai ter que colocar a variável de onde a gente quer tirar o máximo, no caso aqui vai ser a coluna C, e depois a gente vai ter que colocar os critérios que são o do nome da estação e depois das datas. Vamos lá. Então vamos aqui em base. Esse é o primeiro critério. Qual que é o outro critério? Aqui, nome da estação. Aqui, vocês percebam que é sempre igual, assim. Data inferior. E aqui o intervalo do critério é esse. Data superior. Fecha. Aí a gente vem até aqui e vai trabalhar com isso. Vai ser repetitivo. O nome da estação a gente vai pegar aqui. A data inferior a gente vai ter que escrever daquele jeito. Maior
ou igual, fecha aspas, e comercial a essa data, e a data superior é, abre parênteses, menor ou igual, fecha parênteses, e comercial a essa data. E aqui a gente tem o valor de 4,2. Vamos até lá. Deixa eu só fazer aqui, antes. 41,2 é o máximo que choveu entre 1º de abril e 30 de abril de 1990. Vamos até lá, em Campo Bom. Então a gente vem em Campo Bom, 90. Aqui já está o intervalo, ó, 41 é o máximo que choveu. Está aqui 41,2, esse o valor de chuva que aqui está é o máximo. É porque aqui ele está com a visualização só sem as casas depois da vírgula. Aqui a gente pode ver que o valor é 41,2. Acho que é só eu abrir, na verdade. Formatar célula, número, vou colocar 2 casas decimais. Pronto, 41,2. Então é isso. Depois vamos verificar lá também, já em julho de 62, na nossa outra estação. Julho de 62. Tá logo aqui. Julho de 62, quais são as datas? Entre 20 e 22. Entre 20 e 22, o máximo que a gente teve foi 4,2. Aqui, só uma curiosidade, antes da gente seguir para o mínimo. Se eu colocar 1 de maio de 1990, ele não vai dar os resultados. E é isso. Toda vez que você tiver numa busca em série, como essa por datas, um valor que não seja um número, ele não vai te entregar média, máximo, mínimo, acumulado, que é um problema anterior que o pesquisador precisa resolver. Se eu não tenho dados para 1º de maio de 90, eu não vou poder calcular, evidentemente, esses intervalos para esse período, para essa série. Percebam que aqui eu não estou falando do dado ser zero de chuva, estou falando do dado não existir. Então, voltando. Agora, de maneira muito semelhante, e aí eu vou até dar uma dica aqui, a função mínimo cis, que é a que a gente vai usar aqui, ela tem uma sintaxe idêntica à do máximo cis. Então, basta a gente vir aqui, ó, mas aí precisa ser assim. Clica aqui em máximo cis, copia, vem aqui, joga aqui, e aí basta trocar o máximo aqui por mínimo cis. Mínimo cis. E aí provavelmente vai dar... não, aqui eu errei. Mínimo cis, eu errei. Agora eu acho que vai dar certo. Perfeito. Aí os valores são esses mesmo, né? São esses mesmos. Vamos colocar só para a gente ver 22 de julho aqui, se a gente tivesse como dia inicial. No dia 22 de julho, em Bom Jesus, choveu 4,20. Se a gente for pegar esse período, é um dia de intervalo, a gente tem uma data, a média é 4,20, o máximo é 4,20, o mínimo é 4,20, que é o único dado que a gente tem. Então a função está funcionando corretamente. Caminhando aqui já para a reta final, na instrução na coluna J, onde a gente vai fazer o acumulado, a nossa ideia é pegar o acumulado de todo esse intervalo de tempo, né? Então, vamos lá, vamos praticar essa fórmula chamada soma cis. Essa é mais tranquila, porque a gente já usou em vídeos anteriores. Eu fiz alguns vídeos para explicar o funcionamento da maioria dessas funções. Soma cis foi um delas. Ela é muito parecida, todas na verdade são bastante parecidas. A gente vai colocar aqui o intervalo da soma, vem em base, podemos vir até aqui em cima, o intervalo da soma vai ser esse. E aí aquela velha coisa de sempre, pegar o intervalo do critério, que aqui vai ser o nome, pegar o intervalo da data,
que aqui vai ser data inferior. E aqui pegar o intervalo da data e ser data superior. Fecha. Aí a gente vem até aqui e só faz a substituição que a gente está fazendo. Acho que é importante ser repetitivo nesse momento, que pode ser a primeira vez que alguns estão vendo esse tipo de operação no Excel. Então aqui a gente substitui, aqui a gente coloca no lugar de data inferior, a gente vem, abre aspas, coloca maior ou igual, fecha aspas, e comercial a essa data, data superior, a gente vem e coloca, abre aspas, menor ou igual, fecha aspas, e comercial a esta data. E aí, como já esperado, o acumulado para este dia foi 4,2. Se a gente colocar 20 de 7 de 1962, vai se manter 4,2, porque aqui, de 20 a 22, só choveu 4,2. E aqui, 41,2, nesse período foi isso que choveu. Então é isso. O acumulado se calcula assim. Percebam que a gente está calculando o acumulado para esse período. Se a gente colocar aqui 1 dos 7 de 1962, vou colocar aqui 1 do 1 de 1962, e aí a gente pode ir mudando, já mudou a média, já mudou o acumulado, e assim sucessivamente. Deixa eu só voltar aqui. Perfeito. Deixa eu só voltar para 22, tá bom. Pronto. 41,2. E agora vamos fazer esse outro cálculo aqui, que é o de dias com chuva efetiva. Aqui eu vou fazer de um jeito diferente, só porque... Não, vamos fazer assim. Eu vou fazer passo a passo também. A gente vai usar a função contsys. Ela conta números de acordo com algum critério. Ela funciona assim, a gente já usou ela agora há pouco, a gente vai colocar o intervalo do critério e o critério. O primeiro intervalo do critério que a gente vai colocar vai ser o nome da estação, como a gente tem feito em todos os casos. Aqui a gente vai atribuir o nome da estação. Aqui a gente vai atribuir a data, data inferior. Aqui a gente vai atribuir a data, data superior. E aqui a gente vai, por fim, vai ter um outro critério que é, nos resultados, precisa ser maior que 15. Já vamos ver isso com calma. O que a gente está fazendo aqui? Primeiro, a gente está contando os dias onde chove pelo menos 15 milímetros. Precisa ser na estação Bom Jesus, precisa ser uma data maior ou igual a essa. Deixa eu só para ficar assim, 20 de 7 de 1962. Pronto. Precisa ser uma data maior ou igual a essa, precisa ser uma data menor ou igual a essa, e precisa chover mais do que 15 milímetros, que é o que a gente está chamando aqui de chuva efetiva. Então vamos lá. O nome da base, já que o nosso primeiro critério é a estação, aqui. A gente vai pegar aqui. O segundo critério, já cansamos de ver, é só escrever maior ou igual, fecha, e comercial, a essa data. Aqui, abre parênteses, menor ou igual, fecha parênteses, e comercial, e desse. E aqui, o maior que 15, a gente pode só vir aqui e abrir aspas e colocar maior ou igual a 15. Fecha. Então, aqui, ó, naturalmente, dá para a gente entender que é isso mesmo. Nesse período aqui, a gente teve um dia que choveu 4,2. Vai ter 0 dias de chuva efetiva. Nesse período aqui, a gente teve um dia que choveu 41,2. Portanto, a gente vai ter um dia de chuva efetiva.
E assim, eu só quis mostrar que a gente pode simplesmente só alterar um parâmetro para continuar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vamos agora convencionando que chuva extrema é 50 milímetros, a gente vai só colocar essa fórmula lá. Ao invés de eu digitar tudo de novo, eu só venho aqui, ó, clico aqui, venho aqui, dou Ctrl C, clico na célula L5, dou Ctrl V, e aí ao invés de 15 aqui, eu ponho 50. E aí, aqui e aqui está pronto. Por que deu zero? Porque nesse período não tem nenhum dia que choveu mais do que 50. Vamos até a base. Vamos procurar aqui um dia que choveu mais do que 50, só para adaptar. Sei lá, vamos pegar esse dia aqui que choveu 70. Vamos ver que estação é. Bom Jesus, vamos pegar esse. 10 de julho de 75 em Bom Jesus. 10 de julho de 1975, 10 de julho. E aí percebam que ao fazer isso, eu tenho um dia de chuva extrema. Eu tenho um dia nesse intervalo, eu tenho um dia de dado recolhido, eu tenho uma média de 70, o máximo de 70, o mínimo de 70, que foi o que choveu, acumulado de 70, e um dia com chuva efetiva e um dia com chuva extrema. Afinal, 70 é maior que 50, evidentemente. Essa foi o primeiro vídeo sobre visualização de dados. Eu pretendo fazer mais um. Só que assim, visualização de dados depende muito da necessidade da pesquisadora ou do pesquisador. Diferentes pesquisadores aqui do grupo têm necessidade de visualizar diferentes dados de diferentes maneiras. Alguns precisam de relatórios, alguns precisam de tabelas dinâmicas. Então eu fiz esse jeito, que é relativamente comum aqui. Vocês imaginarem que aqui a gente pode colocar uma série de estações, uma série de datas. As autoras e os autores, os pesquisadores podem assim extrair diferentes informações. Mas nem esse dado nem essa forma de se visualizar os dados é a mais importante, longe disso, mas é um jeito que eu acho comum. Muitos pesquisadores trabalham assim, para visualizar alguns dados importantes, e foi a primeira forma que eu apresentei. E aí no próximo vídeo a gente vai fazer uma outra fórmula, uma outra maneira de se visualizar esses mesmos dados, mas isso é uma coisa para o próximo vídeo. É isso, gente. Obrigado e até breve.